Olá, como você está, meu amigo, minha amiga? É bom estar novamente aqui para que possamos sempre estudar, e refletir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus à luz das palavras de Emmanuel, através do livro Pão Nosso, que estamos seguindo, nas obras do Chico Xavier, de Emmanuel. Mas antes, vamos nos preparar, tranquilizando o nosso corpo físico, abraçando os nossos mentores, levando o nosso pensamento até nossa Mãe querida, Maria de Nazaré, o nosso Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai. Agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que estamos passando, tudo que nós vamos passar, que tudo é para o nosso bem, para o nosso aprendizado. Então, muita gratidão. E assim oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Essa semana, o nosso tema é o capítulo 174 do livro Pão Nosso, que o título é Espiritismo na Fé. Esse título é bem, muito importante no nosso aprendizado, para que possamos refletir o que a doutrina espírita, o que a obra de Kardec nos trouxe em relação à fé, ao a nossa convicção, a nossa crença, no que acreditamos firmemente, E aí Emmanuel, como sempre, faz uma menção numa passagem do Evangelho, onde Jesus disse, E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então, isso está em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Então, aqui Jesus está mostrando a todos, ali, principalmente aos apóstolos, em que em todo o caminhar, desde da profecia, que ele disse no seu evangelho que ele veio cumprir a profecia, desde Abraão e Isaías, ou seja, todos os profetas, os reis. Então, assim, todos os sinais, que estão, inclusive, nos livros sagrados, na Bíblia, no Novo Evangelho, esses sinais, para quem crê, são o caminho que Deus nos dá para a nossa caminhada evolutiva, E tudo que nós sempre lembrarmos, dos ensinamentos do Mestre Jesus, em seu nome nós vamos expulsar esses demônios, os demônios. Os demônios são aquilo que está dentro de nós, os nossos sentimentos negativos, ainda envolvido com muita ganância, com muita prepotência, o orgulho, a vaidade, que leva a tantas guerras, conflitos, desde grandes nações até nos nossos lares, nos lares, nas amizades. Então, assim, ainda existe em nós ainda essas negatividades. E que Jesus, usa termos mais próprios da época também, que o entendimento era um pouquinho outro, Hoje nós temos quantas obras, quanto enriquecimento, quantas religiões, quantos profetas, quantos mensageiros Deus nos mandou, após Jesus, ou até mesmo antes de Jesus, para que nós possamos entender de onde viemos, que somos, onde estamos e para onde iremos, pelo amor infinito que Deus tem por nós. Então, quando ele diz aqui, falarão novas línguas, é justamente o nosso transformar, a nossa transformação, é trazer para a nossa vida novas linguagens, novas maneiras de ver a vida,
de ter atitudes e palavras, né? Então, refletindo aqui, né, a gente vai fazendo nossa reflexão, para que a gente possa trazer isso para a nossa vida, né? Lembrando, então, nesse título, e Emmanuel traz essas suas palavras, de que o Espiritismo, ele já é uma luz, né, que Kardec nos trouxe, mostrando a nossa relação com o mundo invisível, né? E principalmente as leis universais, ou seja, as leis espirituais, essas leis divinas que em tudo se aplica, né? Então, colocando a visão espírita, ou a visão dessas leis divinas, em tudo que ocorreu com a humanidade, que temos, né, conhecimento, a gente vai ver o quanto a doutrina espírita nos esclarece, né? Nos traz, então, além de ser uma visão futura, né, do hoje, o que nós estamos fazendo, do que vamos colher amanhã, a doutrina espírita também nos esclarece, é uma luz para o passado, para que a gente possa ver lá, né, todas as questões que já aconteceram. E vamos usar as palavras de Emmanuel, então, para a gente comentar. E ele diz aqui, logo no começo, permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. Ou seja, independente da religião, todas as obras, todas as questões divinas, né, Deus nos dá sinais, né, nos dá revelações em que da existência da vida espiritual, né? Então, lembrando lá uma passagem de Jesus, onde Jesus cita, né, que para que possamos alcançar o reino de Deus, precisamos nascer de novo, né? Então, aí dá a importância da reencarnação, que hoje a doutrina espírita nos esclarece, né, e explica, né, toda essa complexidade, e temos várias vidas para que possamos aprimorar o nosso espírito cada vez mais. E o Espiritismo, outra frase, né? O Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade nos tempos que correm, para figurar na raiz de todas as escolas religiosas, né? Lembrando lá, Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai, né? Então ele tem a voz direta, né? Que aí as leis espirituais explicam, né? Que é a voz de Deus com Moisés, e a psicografia ali, né? Que no caso as escrituras dos 10 mandamentos, dos mandamentos, né? Que Moisés, Deus ditou a ele e ele escreveu nas suas tábuas de pedras, né? Então, existe uma outra passagem também muito, né, conhecimento nosso, que Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado por mortos ilustres, né? Então essa é uma outra passagem onde Jesus traz ali os dois espíritos já muito importantes na caminhada, né, da nossa de conhecimento religioso, dos ensinamentos de um Deus único, que era Moisés e Elias, né, que é o profeta Elias. E eles se apresentaram visíveis aos apóstolos. Perdão. Então, isso também é um fenômeno que a doutrina espírita explica, né, da materialização, da visualização, da permissão da vidência, né, novamente voz direta, que a gente possa estar em contato com espíritos que já passaram aqui nas suas encarnações, né? O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do mestre após a morte dele e consolida no mundo o cristianismo redentor. Os mártires, daí nós estamos aqui nessa citação de Jesus, que Jesus, ele, toda aquela passagem, né, ele vem a ser crucificado e depois ele ressurge em espírito, né? Inclusive materializado também para que os apóstolos pudessem ver, e entre a matéria e o plano sutil
né, do plano espiritual, ele se apresentou a outras pessoas, né, a outros irmãos, mostrando então da continuidade da vida espiritual. E aqui Emmanuel também cita, né, várias passagens que estão na Bíblia também, dos mártires dos circos, né? Lembra dos circos que os cristãos eram colocados lá para lutarem com os animais e mortos, né, pelos animais naquela época. Então os mártires dos circos abandonam a carne flagelada contemplando visões sublimes. Então tem vários relatos na Bíblia que mostram, né, que os cristãos eles estavam ali numa situação já de quase morte e eles estavam relatando que já estavam visualizando um mundo diferente, né? Visualizando irmãos profetas e irmãos que já desencarnaram, ou seja, que estavam no plano espiritual, já esperando por eles após o seu desencarne ali daquela condição, né, de flagelado, né, que eram colocados nos círculos romanos, né, principalmente. Então, cita então esse contato de vidência, né, com o mundo espiritual. Outra passagem importante: Maomé inicia a tarefa religiosa ouvindo um mensageiro invisível, né? Então está lá nas escrituras que Maomé recebeu toda uma orientação por um irmão invisível, né? Ou seja, a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Francisco de Assis, também, nesse irmão sublime, percebe emissários do céu que o exortam à renovação da igreja. Então, Francisco de Assis, naquele momento, né, em que a igreja estava muito conturbada também entre questões políticas, questões materiais, né, ele recebe então a comunicação de Deus, a comunicação superior, através dos mensageiros de Deus, né, para que ele fizesse a renovação da igreja. Então ele abandona aquela vida que ele tinha e começa uma vida humilde, simples, ajudando as pessoas e mostrando o verdadeiro significado dos ensinamentos de Jesus, que era o amor, que era a humildade e servir a Deus acima de tudo. Lutero registra a presença de seres de outro mundo. Quando ele faz a reforma da igreja também, né? Ele cita a existência de seres que o auxiliaram nessa nova orientação, né, que ele trouxe para a humanidade. Lembrando de Teresa d'Ávila, né, Santa Teresa em outras denominações, que recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais por meio do fenômeno mediúnico do desdobramento. Então, a nossa Teresa d'Ávila, ela cita também, né, na sua passagem, na sua obra, em que ela esteve, né, no plano espiritual, ou seja, em regiões que na doutrina a gente ouve muito a questão de umbral, né, são as regiões onde são purgatoriais, ou seja, melhorar as nossas negatividades para que a gente possa fazer uma caminhada crescente aí no mundo espiritual. Então, isso é explicado na doutrina espírita como um fenômeno de desdobramento, onde o espírito, né, está encarnado, ele em desdobramento consegue se deslocar para outros locais, principalmente no plano espiritual. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo. Em todas as instituições da fé, há os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade, onde estiverem. E aí Emmanuel finaliza, né? Em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade, e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Então, essas últimas palavras aqui de Emmanuel mostram que
se nós seguirmos esses sinais, né, que vêm pela religiosidade, muito explicado pela doutrina espírita. A doutrina espírita, ela, claro que ela traz, né, os ensinamentos de Jesus, do amor, da redenção, da caridade, né, que só seremos salvos através da caridade, como Jesus nos trouxe, né? E é importante a gente lembrar disso, que a doutrina espírita ela é esclarecedora para que a gente entenda, né, essas várias sinais, essas várias passadas já, e os que virão, né, os novos sinais que virão, porque ela também nos esclarece. É importante termos a mente aberta para que possamos entender as novas situações em que a humanidade vai estar se encontrando e que o plano maior vai estar nos auxiliando para segui-la, né? Então, existe várias questões de novas formas de ajudar os espíritos encarnados, através de métodos, técnicas, através de doação de energia, porque tudo é energia, né? Então, nós temos que estar sempre atentos e dispostos, né, a buscar entender e compreender esses novos ensinamentos, e não esquecendo desses outros passados, porque eles se somam, né, mostrando a luz do futuro. Que a gente sempre lembre-se dessas questões. Então não há misticismo, não há nenhuma fantasia, né, que nos assuste em relação a isso, sim a existência de um mundo físico e um mundo espiritual, onde a doutrina espírita, o espiritismo, está na fé, ou seja, no nosso fortalecimento, de toda a nossa força interior, para que possamos sempre buscar entender uma fé raciocinada, né, para que a gente não seja conduzido, né, e sim que a gente escolha as nossas direções, os nossos caminhos, e somos responsáveis pelas nossas escolhas, que é outra bênção que Deus nos dá do nosso livre-arbítrio. Eu gostaria muito que todos nós possamos levar então em nossos corações essa reflexão, nossa mente, né, essas reflexões essa semana, da importância da doutrina espírita, do espiritismo, da importância das obras de Kardec, lembrando que isso também que eu estive comentando hoje está no Livro dos Espíritos, na pergunta 627, 628, onde Kardec traz a importância desses ensinamentos do mundo, das leis divinas, né, das leis universais, das leis do Espiritismo, em toda a prática humana, né, independente da religião. A gente vai observar que ele está presente e explica, né, em diversos momentos, né, que são os sinais que Deus sempre nos encaminha através de seus mensageiros, através de toda a sua natureza complexa e fantástica. Então, uma ótima semana a todos, que tenhamos muita paz em nossos corações, em nossas orações, colocando muita vibração para que o mundo possa encontrar o entendimento, a paz, tão fundamental para que a humanidade possa sair dessa situação ainda de muita negatividade, envolvido de muitas trevas, que possamos tirar esses demônios que a humanidade tem ainda em seus corações, que são toda a nossa negatividade, e que possa lutar, sim, pelo amor, pela paz, e que assim tenhamos a semente do Evangelho de Jesus brotando em todos os corações da humanidade. Que assim seja. Graças a Deus e muito obrigado.